eu sou a professora Maria Alice, de Língua Portuguesa, da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Na aula de hoje temos emprego dos verbos, modo indicativo. Eu gosto de verbar palavras. Gosta de quê? Eu pego os substantivos e adjetivos e uso como verbos. Lembra de quando o acesso era um nome? Agora também é uma coisa que a gente faz, acessar, viu? Foi verbado. Verbar esquisita o idioma. Com sorte, conseguiremos transformar a língua em um impedimento total à compreensão. Tirinha do Calvin. Em suas falas, Calvin utiliza como verbo duas palavras inventadas por ele. Quais? Ele inventou as duas palavras derivadas aí de nomes. Verbar, derivada do substantivo verbo, e esquisitar, esquisita, derivada do adjetivo esquisito. No segundo quadro, Calvin explica por que acessar é verbo. Para ele, o que o verbo indica? Você concorda com essa explicação? Justifique. Olha lá, o que ele inventou? Verbar, e que é coisa que a gente faz, né? Para ele aí, verbar, né? Acessar é verbo, porque indica coisa que a gente faz. Você concorda com essa explicação? Bom, você já estudou, né? Que verbo é a palavra que indica ação, não somente uma ação que o sujeito pratica, mas também fenômenos naturais, como chover, ventar, trovejar, e também os verbos que indicam estado, como no caso os verbos ser, estar, parecer, certo? O verbo. Do ponto de vista morfológico, a classe dos verbos dispõe de um radical, a parte da palavra que contém seu significado básico, e de desinências, que indicam modo, atitude do falante em relação ao que é dito. Há três modos. O indicativo, que nós estamos estudando nesta aula, que exprime um fato certo, real. O subjuntivo, que indica dúvida, incerteza, possibilidade. E o imperativo, que indica uma ordem, um conselho, um pedido. B. Formas nominais. Infinitivo. Nomeia uma ação ou estado, mas não apresenta flexão de tempo. Modo, aspecto, número, pessoa. É a forma sempre terminada em R. Cantar, vender, partir, e que representa o verbo e em que este figura nas entradas de verbetes nos dicionários de português. Então, se você for procurar um verbo, sempre vai estar no infinitivo, ou seja, com a terminação em R. Cantar, amar, partir, sorrir, beber. Gerúndio, terminada em NDO, usada para exprimir uma circunstância, água fervendo, ou formar, juntamente com os auxiliares andar e estar, verbos que traduzem ações repetidas. Ele anda dormindo demais. Ou dão ideia de ação gradual, junto dos auxiliares ir e vir. Ele vai chegando devagar. Nós usamos muito o gerúndio no nosso dia a dia. Particípio possui características de nome, gênero e número, e de verbo, tempo, aspecto, voz. É formado com os sufixos ado, para a primeira conjugação, cantado, amado, viajado, e ido, para a segunda e terceira conjugações, bebido, vendido, sorrido, partido. C. Tempo. Momento em que o evento ou o estado ocorre como anterior, passado, né? A ação ocorre no momento anterior à fala. Simultâneo, que é o presente, no mesmo momento da fala. Ou posterior, futuro, no momento posterior à fala, em relação ao momento da fala. Assim, o tempo define a situação do evento
ou do estado no decorrer do tempo cronológico. D. Pessoa, relacionada aos sujeitos envolvidos no discurso. A primeira pessoa do singular eu, do plural nós, é a pessoa que fala. Segunda, tu, singular, vós, plural, com quem se fala. E a terceira, ele, eles, ela, elas, de quem se fala. E, número, responsável pela concordância com o sujeito no singular ou no plural. A vogal temática liga a desinência à raiz ou ao radical do verbo. Identifica as três conjugações. Primeira conjugação, vogal temática A, verbos terminados em AR, como cantar, alegrar, fabricar. Segunda conjugação, vogal temática E, verbos terminados em ER, como vender, saber, ter, derreter. Terceira conjugação, vogal temática I, verbos terminados em IR, como partir, agir, construir. No último quadro da tira, Haroldo usa a forma verbal conseguiremos, que possui a seguinte estrutura: radical, que é a base do verbo, que contém o significado da palavra, isto é, do verbo. Conseguir até o GU, é o radical. Qual é a vogal temática? I, porque pertence à terceira conjugação, conseguir. Desinência re, que caracteriza o futuro do indicativo. Nós conseguiremos. Desinência mos, que é própria da primeira pessoa do plural. O mos sempre vai indicar nos verbos a primeira pessoa do plural. Do ponto de vista sintático, o verbo organiza a oração por meio da concordância com o sujeito, da transitividade, da regência e da voz, que você também já estudou. Retomando o verbo conseguiremos, usado por Haroldo na tira, vemos que ele concorda com o sujeito implícito nós, em pessoa e número. É transitivo e direto. O objeto direto é a oração. Transformar a língua em um impedimento total à compreensão. A voz, que indica se a relação entre o verbo e seu sujeito é de atividade, passividade ou ambas. É ativa, pois o sujeito é o agente da ação de conseguir, ou seja, nós conseguiremos. Do ponto de vista semântico, de significado, os verbos podem indicar ação, correr, jogar, bater, transformação, amadurecer, emagrecer, clarear, fenômenos naturais, chover, nevar, trovejar, fatos, morrer, nascer, cair, estado, ser, estar, ficar, localização, estar em, situar-se, de estar e etc. Então, isso responde àquela pergunta lá no início, depois da tirinha de Calvi, que o verbo não é a palavra que apenas indica aquilo que a gente faz, ou seja, a ação praticada pelo sujeito. Pode indicar todas essas coisas aí, ação, transformação, fenômenos naturais, fatos, estado, localização. Um verbo pode aparecer junto com outros, chamados de auxiliares. A combinação de um verbo auxiliar flexionado com uma das formas nominais, que é o infinitivo, gerúndio ou particípio do verbo principal, forma uma locução verbal. Entre os verbos de uma locução, pode haver as preposições de, em, por, a e para. Por exemplo, ele estava correndo. Ele havia corrido muito. Ele vai correr. Olha lá os verbos. O verbo auxiliar estava e o verbo principal correndo. Então, nós temos a locução verbal. E embaixo, eu hei de chegar lá. Começamos a ler agora, ele anda saindo à noite. Aqui, nos exemplos abaixo, ele mostra a preposição lá. Olha, eu hei de. A preposição de
começamos a ler a, preposição a, ele anda saindo à noite, a, mais o a aí, o a com um acento grave. Por exemplo, ele estava correndo, ele havia corrido muito e ele vai correr. Nós já falamos anteriormente. Os verbos auxiliares mais comuns são ser, ter, estar, haver, ir. As formas com verbos auxiliares podem marcar a duração de uma situação, indicando pontos de vista diversos sobre ela. Por exemplo, na frase ele correu na rua, a situação está acabada. Mas em ele está correndo na rua, a locução verbal está correndo indica uma situação que ainda dura. Olha, ele correu na rua, correu, a ação terminada, acabada, concluída, né? Temos lá o pretérito perfeito. Já que com a locução verbal está correndo, indica uma situação que ainda dura. E nós usamos muitas locuções verbais no nosso dia a dia. Sobretudo com os verbos ser, ter, o estar, esses verbos auxiliares. Agora nós vamos ver o modo indicativo, né? A conjugação de alguns verbos, dos verbos cantar, vender e partir, no modo indicativo, que é o modo que indica um fato certo, real. Antes disso, temos ali os verbos ser, estar, ter, haver e ir são irregulares, isto é, algumas de suas formas não seguem o modelo de sua conjugação. Eles mudam conforme o tempo verbal, o modo. Já os regulares, que nós iremos ver agora, eles seguem um modelo de conjugação. Então, temos lá presente simples. Cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, cantam. Vender. Vendo, vendes, vende, vendemos, vendeis, vendem. Partir. Parto, partes, parte, partimos, partis, partem. Presente. Olha lá. Pretérito perfeito. Verbo cantar. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Lembrando que o pretérito perfeito remete aí ao passado, né? A ação, o fato, acontece no momento anterior à fala e é concluída, acabada, ocorreu uma única vez e foi concluída, foi terminada. Por isso o pretérito perfeito. Vender, eu vendi, tu vendeste, ele vendeu, nós vendemos, vós vendestes, eles venderam. Partir, parti, partiste, partiu. Partimos, partistes, partiram. Pretérito imperfeito. Ocorre no momento anterior à fala, o evento, o fato, mas a ideia que não foi concluída, encerrada. Por isso que nós usamos o pretérito imperfeito. Olha, cantava, eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos, vós cantáveis, eles cantavam. Eu vendia, tu vendias, ele vendia, nós vendíamos, vós vendíeis, eles vendiam. Eu partia, tu partias, ele partia, nós partíamos, vós partíeis, eles partiam. Pretérito mais que perfeito. Pretérito mais que perfeito, também o evento, a fala, no momento passado, né? E anterior a um outro evento, um outro fato também ocorrido no passado. Eu cantara, tu cantaras, ele cantara. Nós cantáramos, vós cantareis, eles cantaram. Vender. Eu vendera, tu venderas, ele vendera. Nós vendéramos, vós vendereis, eles venderam. Partir. Eu partira, tu partiras, ele partira. Nós partíramos, vós partireis, eles partiram. E o futuro do presente, eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, nós cantaremos, vós cantareis, eles cantarão.
Eu venderei, tu venderás, ele venderá, nós venderemos, vós vendereis, eles venderão. Eu partirei, tu partirás, ele partirá. Nós partiremos, vós partireis, eles partirão. Futuro do pretérito, eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria. Nós cantaríamos, vós cantaríeis, eles cantariam. Venderia, venderias, venderia, venderíamos, venderíeis, venderiam. Partiria, partirias, partiria. Partiríamos, partiríeis, partiriam. Então, são verbos regulares que seguem um modelo de conjugação. Se você pegar um verbo cantar, terminado em AR, você vai conjugar da mesma forma todos os outros verbos com essa terminação AR, certo? Com as mesmas desinências, ou seja, as mesmas terminações. É isso, pessoal. Até a nossa próxima aula.